Por mais que Attack on Titan seja uma história aclamada no mundo inteiro, tem muita gente que não consegue assistir o anime por um motivo, que é a forma brutal de como vários personagens são mortos. Graças aos titãs, que no início eram considerados predadores naturais dos humanos, tinha várias maneiras criativas de se matar um personagem de Attack on Titan. Se é assim que você viu esse anime pela primeira vez, já pensou em abandonar ele só porque não ia aguentar ver toda a brutalidade, fica tranquilo que outros já pensaram como você. Mas é fato de que todas aquelas cenas tensas marcaram todos os fãs. Então, se você quer relembrar como foi a emoção forte que você sentiu nesses momentos, vem comigo que a gente vai te fazer lembrar as mortes mais brutais em Attack on Titan. Mesmo que Attack on Titan tenha sido brutal em vários momentos, se você é uma pessoa que já assistiu séries como Game of Thrones ou até The Walking Dead, assistir Attack on Titan pode ter sido só mais um dia normal pra você. Pois assim como essas séries, o anime também tem vários momentos de ansiedade, de tensão e, claro, de brutalidade. E hoje vamos rever esses momentos mais violentos, que causaram a morte de personagens marcantes ou de personagens secundários, que mal tiveram destaque por causa dos titãs. E se você quer se manter protegido desses monstros gigantes, que já causaram medo em tantos fãs, é só se inscrever aqui no Ultra Nerd e se juntar à nossa família. Nosso exército consiste em 20 levis, que deve ser mais que o suficiente para proteger a humanidade toda dos titãs. Também não esquece de deixar o Ultra Like, que é para deixar a família Ultra Nerd mais forte e fortalecer ainda mais o nosso exército. E como de costume, esse vídeo vai ter alguns spoilers do mangá, ok? Agora vamos pro vídeo. Carla Yeager. Começando pela primeira morte que marcou todo mundo que assistiu o anime. Já no primeiro episódio, a mãe do Eren encontrou um destino cruel. Depois que o Titã Colossal chutou o portão do distrito de Shiganshina, os destroços voaram para bem longe e alguns atingiram a casa dos Jaegers. Carla sobreviveu a isso, mas seu corpo ficou preso nos escombros e ela não conseguia sair. Para piorar, ela disse que as suas pernas estavam quebradas e mesmo que saísse dali, não ia conseguir fugir. Eis que surge um titã puro, que embora ninguém soubesse na época, aquele titã era Dina Fritz, a ex-mulher de Grisha e mãe do Zeke. Seu titã foi chamado pelos outros como Titã Sorridente. A Dina tirou os escombros com facilidade e levantou Carla nas suas mãos, e antes mesmo que fosse dar uma mordida, Dina quebrou o corpo de Carla com uma torcida, e enfim, devorou ela. Com uma cena muito forte como essa, Attack on Titan já estava dizendo para o seu público que cenas como aquela seriam comuns em vários episódios. E embora todos lembrem desse momento como algo tenso e desesperador, depois que descobrimos que as duas foram mulheres do Grisha, surgiram todo tipo de piadas. Por exemplo, aquele momento foi um acerto de contas entre as duas mulheres do Grisha. Isso ajudou a amenizar um pouco todo o trauma que tivemos com essa cena, mas ainda assim, a primeira vez que vimos uma pessoa conhecida ser morta por um titã, vimos que ainda não tínhamos dado nem o primeiro passo em direção aos futuros traumas. Marco Bo foi um dos cadetes que se formou na 104ª Divisão, junto com Eren, Reiner, Mikasa, Bertô, enfim, do grupo de personagens protagonistas. Ele era um rapaz bondoso e sempre queria conversar com as pessoas para saber o ponto de vista delas sobre as coisas, bem o oposto de como eldianos e marleyanos enxergavam uns aos outros. Mas justamente por causa da sua personalidade, ele acabou se envolvendo onde não devia. 5 anos depois do ataque a Shiganshina, o Titã Colossal reapareceu e chutou o portão da Muralha Rose. O mundo já sabia da existência de humanos que se transformam em titãs, depois que o Eren mostrou seu titã e o usou para carregar a pedra que iria tampar o buraco no portão. Nessa missão de tampar o buraco, Bertô e Reiner se separaram do grupo da 104ª Divisão e começaram a conversar sobre o ataque que eles fizeram à muralha. Marco chegou exatamente nessa hora e ouviu coisas que ninguém podia ter ouvido. Por um instante, a identidade dos guerreiros foi comprometida, e mesmo que eles não quisessem fazer isso, teriam de tirar a vida de Marco. Com a ajuda da N, o grupo removeu o DMT de Marco e deixou que um titã cuidasse do resto, enquanto assistiam o pobre cadete ser devorado. Ele teve metade do seu corpo devorado, o que deixou seu cadáver intacto de um lado, mas sem mais nada do outro lado. O mais brutal não foi nem a forma como ele foi morto, mas sim ver como as pessoas com quem ele treinou e viveu momentos juntos o traíram sem mais nem menos. Esquadrão do Levi. Sem dúvidas, esse é um dos momentos que mais gerou ódio, tristeza e trauma nos fãs, que foi a chacina que a Titã Fêmea fez contra os membros do Esquadrão Levi.
com exceção do próprio Levi. Enquanto fugiam a cavalo da Titã fêmea na floresta, Eren teve que escolher entre duas decisões: confiar no esquadrão e prosseguir com um plano, ou cuidar da Titã fêmea com seu próprio Titã de ataque. Depois de alguns segundos tensos, Eren decide confiar neles, e ao fazer isso, o esquadrão conseguiu causar danos sérios na Titã fêmea e aparentemente tinham ganho o combate. Assim, Eren pensou que tomou a decisão certa. Mas ainda tinha muita coisa sobre os titãs que o povo das muralhas não sabia. N focou toda a regeneração do seu titã em um dos seus olhos, e assim, ela recuperou a visão a tempo para abocanhar a primeira vítima, Eld. A partir daqui, foi só desgraça. Depois que se levantou, a Titã fêmea foi correndo em direção a Petra e prensou seu corpo contra uma árvore. E por fim, Olu tentou uma manobra arriscada de ir direto para a nuca da Titã, mas teve suas lâminas destruídas por causa do endurecimento de Titã. Isso deu tempo para N reagir e dar um chute nele ainda no ar. Assim, em poucos segundos, todo o esquadrão renomado do Levi foi morto pela Titã fêmea, e o ódio do Eren pelos titãs só aumentou. Muitos lembram desse momento como o mais trágico até hoje no anime, onde parecia que os protagonistas enfim tinham a esperança de derrotar um titã, mas em um piscar de olhos, toda aquela esperança se transformara em desespero. Nanaba. Nanaba foi um membro veterano que teve uma longa jornada na divisão de reconhecimento, mostrando que ela foi uma soldada altamente experiente e habilidosa. Ela, juntamente com alguns outros veteranos, foi designada para supervisionar alguns cadetes do 104º Esquadrão em uma missão. Ao anoitecer, Nanaba junto de seus subordinados buscaram refúgio em um antigo castelo abandonado. Só que de repente, os titãs puros começaram a atacar a torre, e Nanaba e seus companheiros tiveram que cuidar dos gigantes. Porém, o número de titãs era grande demais, e todo o esquadrão não era páreo contra aquela enorme horda de gigantes. E além do mais, o gás de seus DMTs já estava chegando no fim, e eles logo ficariam sem conseguir se movimentar com o dispositivo. Nanaba percebe que um de seus companheiros está prestes a ser devorado por um titã puro. Então, ela imediatamente avança em direção ao titã, para tentar matá-lo, mas suas lâminas acabam quebrando no ataque e ela rapidamente se prende à parede do castelo para se posicionar. Mas quando ela menos espera, ela já estava cercada por um grupo de titãs puros, que estavam prestes a capturá-la. E então, o pior acontece, e ela é agarrada por vários titãs ao mesmo tempo, todos brigando entre si para ver quem iria devorar Nanaba primeiro. Com isso, ela começa a ser puxada violentamente para várias direções, enquanto grita de desespero. Até que enfim, ela tem sua cabeça devorada por um dos titãs. Essa foi, sem dúvidas, uma das mortes mais brutais já mostradas no anime. Mike Zacarias. Mike era considerado o segundo melhor soldado de toda a tropa de exploração, e só perdia para o Levi. Realmente ele era um excelente soldado, e mesmo que estivesse sozinho em um ambiente difícil de se usar o DMT, Mike ainda era capaz de derrotar vários titãs. Mas claro, vale lembrar que ele foi a primeira pessoa a se encontrar com o titã bestial do Zeke, e se tornou sua primeira vítima. Depois de Mike chamar o seu cavalo, Zeke pegou o animal e atirou diretamente no telhado onde Mike estava, o que fez ele cair. Um titã menor acabou pegando ele e causou danos graves depois de morder as suas pernas. Aqui, não teve um que ficou com as calças limpas depois que viu o titã do Zeke pela primeira vez, pois ele foi o primeiro titã que vimos que podia falar. Essa foi, sem dúvidas, a parte mais tensa envolvendo a morte de Mike. Depois de tomar o DMT do Eldiano, Zeke permitiu que os titãs puros ao redor devorassem Mike. Enquanto era atacado, Mike não parou de gritar de desespero, até que os titãs enfim tiraram sua vida. Ouvir os berros desesperados do Mike e saber que existia um titã falante também foi traumatizante para muita gente, e não há quem consiga reassistir essa cena sem ganhar um nó no estômago. Ilse Langnar. Ilse é uma personagem que só apareceu em um OVA de Attack on Titan, que conta a história de como ela teve o seu esquadrão morto pelos titãs enquanto estava fora das muralhas. Ilse era uma pesquisadora, assim como a Zoe, e anotava tudo sobre suas expedições em um diário especial. Assim que se viu perdida na floresta, Ilse encontrou um titã anômalo. Achando que iria morrer ali mesmo, o titã começou a falar. Ele chamou Ilse de Ymir e se curvou diante dela. Ilse viu aquilo como uma oportunidade de tentar tirar informações sobre os titãs. Ela fez algumas perguntas, mas o monstro não respondeu nenhuma. A tensão do momento fez Ilse se exaltar, criticando e xingando o titã por comer humanos, sem qualquer motivo aparente, já que eles não precisavam comer para sobreviver.
O Titã mostrou sinais de ansiedade e inquietação com as palavras de Ilse, e em segundos, ele voltou a agir como um Titã puro normal. Ilse tentou fugir, mas foi pega pelo Titã. O mais tenso disso tudo é que em nenhum momento a mulher largou seu diário. Ela continuou escrevendo tudo o que acontecia, mesmo com o Titã bem na sua frente. Mesmo quando a cabeça de Ilse já estava entre os dentes do Titã, ela não parou de escrever. Ela só foi parar mesmo depois que teve a cabeça espremida pelos dentes do gigante. Mais tarde, Zoe encontrou aquele diário, e as palavras de Ilse ajudaram e muito nas pesquisas da nossa 4 horas favorita. Família Reis. Toda a família da história teve um fim bem trágico nas mãos do Titã de ataque do Grisha Jäger. Se imagine na situação dos Reis. A capela onde eles se reuniram era ultra secreta, e mais ninguém na ilha tinha conhecimento de onde ela ficava ou que ela sequer existia. Então, imagina como seria o seu desespero se um estranho invadisse aquele local secreto sem nem avisar. Graças à manipulação do Eren, Grisha foi forçado a se transformar e roubar o Titã fundador para ele mesmo. Nem mesmo com a força do Titã da Frida, eles foram capazes de impedir Grisha. Depois de matar Frida, o Eren ainda tinha dado outra missão para seu pai: matar todos os outros membros da família Reis, com exceção do Rod. Assim, crianças e adultos indefesos foram mortos brutalmente por Grisha. Pisoteados, amassados, dilacerados, não importa como foi feito, Grisha cuidou de todos. Mesmo que a gente já soubesse que essa cena aconteceu, ainda assim foi chocante ver como ela aconteceu, assim que a 4ª temporada saiu. Aquela chacina foi tenebrosa para muita gente, mas ninguém saiu mais destruído emocionalmente daquele momento do que o próprio Grisha. Bertolt. Bertolt teve uma das mortes com mais justiça poética no anime até agora. Durante a missão para selar os portões em Shiganshina, Bertolt usou seu Titã Colossal mais uma vez e causou um estrago no distrito. Mesmo se alguém tentasse chegar perto dele, sofria por causa do enorme vapor do seu corpo. O único que conseguiu descobrir uma fraqueza no Colossal foi o Armin. Ele descobriu que o Titã ficava com o corpo mais fino e exposto conforme liberava mais vapor. Mas ainda assim, explorar aquela fraqueza seria arriscado, pois para forçar o Bertolt a liberar mais calor, alguém tinha que ficar no alcance do vapor por tempo suficiente. Armin se sacrificou para isso. Isso comprou tempo suficiente para o Eren aparecer do nada em sua forma humana na nuca do Colossal e arrancar o Bertolt lá de dentro. Com seus braços e pernas amputados, o guerreiro de Marley ficou incapaz de lutar, e depois que Levi optou por salvar o Armin, ao invés do Erwin, o loirinho se transformou num Titã puro. Assim, Bertolt foi devorado vivo pela pessoa que ele pensou já ter matado. E não só isso, como essa pessoa agora tinha o seu poder de Titã. Essa cena foi bem pesada, porque enquanto era devorado, Bertolt ficou implorando para os seus antigos companheiros o salvarem do Titã, e ninguém fazia nada. Willy Tybur. O Eldiano mais respeitado em todo o continente de Marley, e como sua reputação era conhecida, somente ele tinha o poder de dizer algo e fazer todos acreditarem. Willy e Magaf prepararam um palco para anunciar uma declaração de guerra à ilha de Parades. Porém, os dois temiam que o inimigo já estivesse dentro do continente e atacasse Willy durante o seu discurso. Mesmo sabendo dessa possibilidade, Tybur fez o discurso. Ele dizia o quanto queria continuar vivo, para poder ver o povo de Eldia pagar por seus pecados. Porém, assim que Willy anunciou o início da guerra, o ataque inimigo começou. Pro desespero do Willy, ele não ia ser morto por um tiro de sniper vindo do nada, ou pela explosão de alguma bomba implantada no palco, mas sim, seria devorado pelo próprio Titã de ataque do Eren, que surgiu de repente no palco assim que se transformou. Assim como alguém joga uma pipoca pro alto e tenta pegar com a boca, Eren fez exatamente isso com o corpo do Willy. E assim, o maior representante de Eldia dentro de Marley foi devorado impiedosamente pela pessoa que ele jurou derrotar. 80% da população mundial. E para finalizar, temos o maior genocídio de toda a história do anime, que foi quando Eren ativou o Estrondo com seu Titã fundador. Foi dito que até chegar no Forte Salta, o Estrondo já tinha eliminado mais de 80% de toda a população mundial. E como eles morreram? Da mesma forma que formigas, baratas ou qualquer outro inseto que são mortos por nós, humanos, pisoteados. Um exército de gigantes andou por quase todo o território da Terra, achatando vários terrenos e ceifando bilhões de vidas humanas só pelo fato deles andarem. Vimos como foi o desespero de alguém frente ao Estrondo, quando vimos o pequeno Hanzi, o refugiado em Marley, ser pisoteado.
O desespero, a incapacidade de fazer qualquer coisa, de fugir, de lutar, de impedir aquilo. Esse era o sentimento que bilhões de pessoas sentiram antes de serem pisoteadas pelo estrondo. E apesar de todos os esforços do Eren, aquele genocídio só aumentou ainda mais o medo que o mundo tinha dos Eldianos. E a guerra entre os dois lados continuou, mesmo após o fim do estrondo e com a sua morte. Bom, galera, essas foram as mortes mais brutais que achamos interessante listar aqui nesse vídeo. É claro que tiveram muitas outras, que também foram bem impactantes quando ocorreram, mas trazer todas aqui deixaria esse vídeo muito longo. Mas se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, é só deixar aqui embaixo nos comentários, que selecionamos mais algumas mortes macabras e trazemos aqui para vocês relembrarem. Ah, e deixa aqui nos comentários também, qual foi a morte mais brutal para você? Foi alguma que não faz parte dessa lista? Conta aí pra nós. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!